bem-vindos aqui a mais um vídeo da Igitana, hoje com o Zoom G11 ou G11 como vocês preferirem chamar, Multi Effects Processor parte 2. Olá, bem-vindos ao canal da Igitana, eu sou o Luís Alberto e como estava prometido já há muito tempo, hoje vamos fazer aqui um tutorial barra review do Zoom G11. Vamos basicamente ver o menu, que foi uma coisa que no vídeo anterior, que podem ver agora aqui nos cards, não ficou especificamente detalhado. Portanto, hoje é basicamente aquilo que vamos fazer, todos os menus detalhados, cada especificação uma por uma. Então começamos aqui. Temos logo na primeira opção, aliás, o touchscreen é fantástico, tem uma sensibilidade fantástica, isso já tinha sido referido no vídeo anterior. E vamos lá, aqui temos Play by Patch Memory, Play by Effects Board, Play by Bank. Isto basicamente são estas três funções que vocês têm aqui. Se quisermos Play by Patch Memory, temos as memórias e andamos, portanto, no banco A, 1, 2, 3, 4, B, etc. Não tem nada que saber. Play by Effect Board, vem aqui toda a linha dos efeitos que tiverem atribuídos. E Play by Bank, andam, por exemplo, do A logo para o B, para o C, para o D, etc. Portanto, andam de banco em banco. O que é que eu vos quero dizer? Que aqui têm acesso rápido para isso. Há uma coisa que eu vos quero dizer, que é a Zoom G11. O pessoal anda aí na net a falar mal da questão dos presets. Os presets não são muito bons, são digitais, etc. Não, isto é muito bom, tem é de ser personalizado. A diferença está aí. Porque em termos de interface, digo-vos já, que não há, e já experimentámos imensa coisa, imensas pedaleiras, em termos de interface, é isto. Portanto, banco, dizia eu, aqui tem logo acesso rápido, banco vão para por exemplo, A, B, C, vão diretamente para o banco e, por exemplo, vocês agora têm o C atribuído e querem andar de patch em patch, têm aqui, estão a ver? Andam dentro do C ou então vão para o B se estiverem sempre a clicar no patch. O scroll já tinha sido também referido no outro vídeo, é para vocês andarem com estes efeitos para trás e para a frente. Estas especificações não os vou detalhar hoje, porque já foram referidas no vídeo anterior, mais uma vez. Este painel do amplificador, aqui o botão para ligarem o amplificador e desligarem. Pronto, vamos continuar. Play with Rhythm. Portanto, aqui não tem nada que saber também, vocês podem ouvir, têm ritmos, vários ritmos, podem alterar o BPM, portanto, a velocidade, e o touch, reparem que é mesmo limpo. Já agora, se quiserem, por exemplo, outro ritmo, clicam no pattern e, portanto, rock, clicam aqui em cima, heavy metal, né? Punk e por aí adiante. Stop, vamos continuar. Play with Looper, aqui mais uma vez vocês fazem loop, têm atribuído o rec e o stop. Reparem que em baixo temos todo o alinhamento desta seleção, portanto se quiserem rec, clicam aqui, play e ele está, e se quiserem overdub e voltam, pronto, não tem nada que saber. Use Tuner também não vamos referir isto, já agora o afinador podem clicar aqui, pressionar e vão logo para o afinador direto. Create Patch Memory, aqui temos a possibilidade de criarmos as nossas próprias memórias, portanto vocês podem começar do zero e criar uma linha inteira, por exemplo aqui chegamos Dynamics e pomos por exemplo um Noise Gate, ok. Fica atribuído um Noise Gate, reparem que temos logo aqui temos, por exemplo, uma Drive, colocamos, eu estou a colocar ao calhas porque nem sequer estou a tocar, é só para vocês verem que consoante vamos atribuindo os efeitos, vão ficando logo aqui na pedaleira. Muito intuitivo, muito intuitivo. Depois temos a opção de gravar, obviamente não vou gravar para não estar a mexer no... Já agora aqui podem selecionar também o amplificador. Chegam aqui e metemos um 59, ok, e fica logo aqui atribuído, ok? Muito simples. Vamos continuar. Change Effects Order. Reparem
a facilidade disto? Vocês têm esta linha de efeitos e, mais uma vez, para o pessoal que se queixa dos presets, agarramos nesta linha toda que tivermos atribuído a um qualquer, pode ser este Creme Rock que é logo o A1, e queremos alterar a ordem, porque a malta gosta mais de personalizar o som, o que é normal e compreensível e deve ser feito, aliás. Portanto, Change Effects Order, e reparem nesta facilidade, Krampus, e eu arrasto para aqui. Quero a equalização logo para o início do canal ou quase ao início. Pego e arrasto para aqui. É? Quero o wah-wah no final. Pego e arrasto para o final. E esta é a mesma facilidade de trocar a ordem dos efeitos. Aqui, Change Amp Effect, portanto, é para nós alterarmos o efeito do amplificador. Portanto, clicamos aqui e mudamos para um FD Master, ok. Clicamos no Wave Shaper e mudamos para um Octafuzz, um Octaver e por aí adiante. Segundo painel, adicionar efeitos. Portanto, temos esta linha, queremos adicionar efeitos, clicamos no Tab, adicionamos, depois vamos ao outro se quisermos alterar a ordem. Voltamos, Delete Effects, não tem nada que saber, fazemos o Delete ao Effect e fica limpo e podemos depois atribuir outro. Edit Patch Settings, por exemplo, há um pormenor muito importante, que é, vocês têm num banco 4 patches, portanto 4 presets, basicamente. Quando mudam, por exemplo, de uma distorção para um clean, por norma, a malta que toca ao vivo sente sempre isto, eu sinto sempre isto, os volumes não estão parametrizados para o mesmo, portanto, e a gente passa de uma distorção com um boost, uma coisa louca, para um clean e depois aquilo parece que não tem potência, não tem... Ora, aqui neste Patch Settings é isso que vocês vão fazer, é uniformizar todo o setting de um preset para o outro, portanto, andam ou vem um, ou vem outro e parametrizam tudo. Por exemplo, tem aqui o level, é aqui também que definem se querem trabalhar com o MIDI ou não e por aí. Edit Amp, aqui não tem nada que saber, eu até vos digo aqui, pronto, eu agora alterei, vou passar aqui para outro patch, Edit Amp. Aqui este menu existe no fundo porque sim, porque tem de estar no touchscreen, o que é compreensível. Porque se quiserem alterar os parâmetros do amplificador, nada melhor mesmo que estes controlos aqui logo. Portanto, Gain, Bass, e reparem que eu mexo aqui e mexo logo no ecrã. Assim, vice-versa também, presença, reparem ali o knob quase a mexer sozinho, por exemplo, o Gain, eu reduzo ou aumento. É tão simples quanto isto. Continuando, Use Send e Return, portanto isto se vocês quiserem também usar o Send e o Return atrás da pedaleira, que também está especificado no vídeo anterior. Use Impulse Response, fantástico. Há aqui um pormenor também que deve ser dito nesta pedaleira. O Impulse Response não funciona bem como os Impulse Response que vocês conhecem de outros processadores. É um Impulse Response que já está introduzido aqui neste multiprocessador de efeitos, mas podem-nos importar para aqui. Portanto, importam os Impulse Responses e depois podem trabalhar com os cabinets que a G11 dispõe. Seguinte, Set MIDI Out, portanto aqui também não tem nada que saber, Set MIDI Out, se quiserem trabalhar com o MIDI. Edit All, isto é para vocês editarem basicamente logo tudo, ou seja, há aqui, isto pode ser um bocadinho confuso, mas na verdade é simples. Podem pensar que aqueles dois menus, e com legitimidade, atenção, que aqueles dois menus de fazer Delete e Add Effects não fazem sentido. Por um lado, não fazem sentido porque vocês chegam aqui ao Edit All e têm Add Effects, podem adicionar, têm Delete Effects, podem tirar logo, o Patch Settings também aquilo que vimos, portanto são basicamente 3 menus dentro de um, o que pode tornar isto um bocadinho mais confuso, mas lá está. Mais uma vez repito que a Zoom G11, o forte deste multiprocessador é mesmo o interface. Isto é a coisa mais simples de usar, é a coisa mais básica, mais intuitiva
e vocês pegam nisto ao primeiro dia, mexem um bocadinho e no final do dia já estão a fazer presets, já estão a alterar presets, já estão... Epá, é mesmo muito simples. Eu há pouco referi o Use IR e o Import IR, que está logo aqui, portanto podemos importar logo. Terceiro menu, criar bancos, portanto começamos no Z e podemos criar vários bancos. Alterar a ordem dos bancos, portanto, se vocês quiserem trabalhar com presets ou já tiverem feito um banco que vocês queiram trabalhar, por exemplo, logo na segunda música, eu acho isto útil, porque se tivermos um banco, por exemplo, para um tema dos YouTube, vocês estão a tocar um tema dos YouTube e querem começar com o delay, querem depois passar à distorção, querem passar ao clean e regressar ao delay. Convém estar tudo no mesmo banco, mas isto depois são formas de trabalhar, é a minha forma de trabalhar, não quer dizer que seja a vossa ou a toda a gente, obviamente, mas é muito básico, portanto, alterarem também aqui a ordem dos bancos se quiserem trabalhar logo com presets. Aqui igual, Change Patch Memory Order, Delete Bank, se quisermos fazer o delete a algum banco, Delete Patch Memory e Save Patch Memory. Nada que saber também. Último painel, a coisa mais simples. São basicamente, encarem os três painéis anteriores como as definições destas coisinhas todas, do A, dos pedais, dos seletores, dos botões, do que quiserem, encarem esses três painéis como isso, e o último painel, que é o quarto, que é este que estamos a ver agora, encarem-no como os settings ou os parâmetros gerais do processador todo. Portanto, podemos colocar o output como instrumento ou linha, depende se vocês estão a tocar em palco, se querem gravar para um interface, aqui depende, não é? O autosave também está referido já no outro vídeo, não me quero repetir nessas questões, mas é basicamente para vocês fazem alterações e isto faz logo um autosave. Eu não gosto, nem quero que os presets se mantenham, e se eu quiser fazer algum preset meu, altero e depois faço save e altero num banco que esteja livre. Acho que devem trabalhar dessa forma. Set tempo, se quiserem trabalhar com o tap tempo, por exemplo, para os delays. Set tuner, se quiserem alterar, se quiserem calibrar o vosso afinador, guitarra, Open G, tem logo aqui vários tipos de afinação que podem usar. Set USB Audio, portanto, também os vossos parâmetros de gravação e de reamp, etc. Isto para fazer reamp é brutal. Set MIDI, portanto, aqui também temos a base dos canais MIDI. Se quiserem enviar o clock através do processador, também podem usar. Se quiserem usar com o vosso interface, isso depois já vai depender das vossas questões. Set Pedal é para calibrarem aqui o pedal, por exemplo, mínimo é isto, ok, e vamos para o máximo, ok. Calibration complete. Pronto, tão simples quanto isto. Este é basicamente o menu dos parâmetros todos daqui do processador. Set System Settings, Set Autosave, também tem aqui o Autosave, e Set Power. E reparem neste pormenor, aquilo que eu vos dizia de menus dentro de menus. Mais uma vez, verificamos isto nesse aspecto. Set System Settings tem este menu. Set Autosave, volta a aparecer o mesmo menu. Porque o Autosave está logo naquele menu. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas acho que é simples para vocês entenderem. Se quiserem alguma coisa, vão logo pelo menu diretos e vão lá à questão que querem alterar, mas tem menus dentro de menus que depois, se clicarem o autosave, aproveitam e veem, epá, eu esqueci-me de alterar aqui a linha para o instrument. Portanto, alteram para o instrument e voltam para trás para o menu geral. Tão simples quanto isto. Set Power Display, isto é o LCD, se quiserem mais contraste, mais brilho, se quiserem os LCDs daqui. Modo Eco On e Off. E está feito, malta. Hoje era especificamente um tutorial de como funcionar com este processador. Eu tenho este processador, tenho andado a tocar com ele na última semana e eu não sei porque é que o pessoal se queixa.
que é digital, estes processadores são todos digitais e conseguem um grande som do processador. Basicamente é isto, não há muito mais a dizer, portanto passamos pelo menu inteiro, dissemos tudo o que há a dizer para funcionarem com este processador. Aqui, mais uma vez, não me vou repetir, se quiserem funcionar com os parâmetros de cada pedal, funcionam, desativam e ativam. Tem aqui esta luz que indica também o tipo de efeito que é, se é delay, se é reverb. Delay, por exemplo, é azul, a modulação é um azul turquesa, reverb é verde, cabinet é este bege, tem o purple, que são os dinâmicas, portanto para cada efeito tem uma cor atribuída, o que eu acho genial. E é aquilo que eu vos digo, ando na última semana a usar este processador, acho fantástico e é isto para funcionarem, nada melhor que o terem em casa. Se o quiserem, passem em www.igitana.pt, pesquisem o nosso preço, é o melhor do mercado garantidamente, e atenção que a Zoom está a fazer grandes produtos, a tecnologia está a evoluir a uma velocidade estonteante e pesquisem aquilo que será mais adequado para vocês. Se precisarem de ajuda, estamos cá, tanto no canal como no e-mail, como no site, como no Facebook, como nas várias redes sociais. Portanto, passem, deixem um like, deixem uma subscrição. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que não haja dúvidas. Se houver, coloquem-nas nos comentários. Por hoje é tudo, malta. Bem-aja por estarem desse lado sempre. E Gitana por aqui. Até já!